a população brasileira passa a viver, a partir da década de 50, também o seu momento de explosão demográfica. Ela pula de cerca de 50 milhões de habitantes para algo em torno de 120 milhões no ano de 1980. O censo demográfico de 80 vai apresentar 120 milhões de pessoas à população brasileira, portanto um acréscimo de 70 milhões de pessoas. Lembra, Natais, quando eu falei para você da fase de equilíbrio natural primitivo e assinalei para você que a população brasileira demorou muito para crescer? Pois é, eu falei para você, até a década de 40, a população brasileira acrescentou apenas 41 milhões ao total do nosso território. E nesse período de 50 a 1980, essa população dispara, passando de 50 para 120 milhões. Portanto, aí caracterizada a fase da explosão demográfica. A queda das taxas de mortalidade foi muito significativa, porém as taxas de natalidade se mantiveram elevadas. Inclusive porque elas não são imediatamente modificadas. Aí existem comportamentos culturais que nem sempre fazem com que a população, num primeiro momento, reduza significativamente as suas taxas de natalidade. Isso começa a acontecer efetivamente a partir da década de 70, início dos anos 80, em função principalmente das crises econômicas pelos quais o país começa a passar. A partir da década de 70, o fim do milagre econômico, problemas com a recessão, década de 80, a famosa década perdida, a família brasileira começa a refletir sobre a quantidade de filhos e essa média, portanto, de filhos começa a despencar. É importante lembrar que a própria urbanização também teve uma grande influência, na medida em que fez as pessoas perderem aquela famosa mentalidade de o filho como força de trabalho. Sim, nos países pobres ainda persiste esse tipo de raciocínio quando você tem sistemas agrícolas como a jardinagem ou a lavoura itinerante que necessitam e utilizam uma grande quantidade de mão de obra e esta mão de obra é familiar. Então as crianças acabam tendo um papel muito importante na ajuda, no processo produtivo dentro da comunidade e dentro da família. Com a vinda em direção às cidades, as pessoas passam aos poucos a perceber que ao invés de gerar este benefício como ajuda na força de trabalho, as crianças, na verdade, passam a ser, na visão de algumas famílias, um custo. Fora que algumas famílias começam a perceber que, diante dos apertos pelos quais a economia os obrigou a passar, a necessidade é de conter o número de filhos, algo que, inclusive, nos remete a lembrar da política demográfica brasileira também. Lembrando que, no conceito, uma política demográfica é uma política de governo que tenta incentivar ou desestimular a população a ter filhos. Até a década de 70, a política demográfica do nosso país era uma política que a gente chama de natalista. E essa política, portanto, incentivava as pessoas a terem filhos. É importante você ter essa consciência a partir, por exemplo, de alguns benefícios criados na CLT. A CLT criada por Getúlio Vargas, a consolidação das leis trabalhistas. A CLT criou um elemento chamado salário família. E para que existe o salário família? Simplesmente para uma ajuda ao trabalhador? Também, mas como uma forma também de motivar as famílias a terem uma certa tranquilidade no que diz respeito à quantidade de filhos. É o que hoje fazem, por exemplo, os países europeus. E isso já foi feito no Brasil. Por que a partir de 70 isso começa a se modificar e juntando, portanto, ao processo de urbanização e à crise econômica, começa a influenciar também na queda das taxas de natalidade no Brasil? Porque o país começa a se endividar. E diante do endividamento que o fim do milagre econômico nos proporciona, e claro, também as próprias dívidas adquiridas para financiar o milagre econômico, órgãos internacionais, como o FMI, começam então a determinar comportamentos demográficos diferentes aos países credores, com o objetivo de cumprir aquelas metas do chamado neomalthusianismo, ou seja, reduzindo o crescimento populacional, entendem alguns teóricos que isso naturalmente vai gerar uma melhoria das condições de vida, o que é discutível, absolutamente questionável. Tá? Entretanto, isso começa a fazer com que os nossos governantes comecem a ter uma nova postura em relação a esse incentivo ao crescimento populacional. E, na verdade, o que passa a existir no Brasil a partir de 70 é uma política de planejamento familiar com o intuito, na verdade, de determinar às famílias um certo controle do ritmo de crescimento da população. A partir daí, então, em função desses fatores, e outro que a gente não pode esquecer, que é sempre abordado nas provas, a participação mais efetiva das mulheres no mercado de trabalho, que você vai reputar, sim, algum nível de consciência que as mulheres passam a ter na sociedade brasileira e mundial, com movimentos feministas surgidos na década de 70, principalmente em países europeus, mas também as necessidades da família de ter mais um membro trabalhando, eventualmente o jovem e muitas vezes as mulheres. Então, outro fator fundamental é a entrada das mulheres, uma participação mais efetiva, é melhor assinalar desta maneira, porque, na verdade, as mulheres sempre trabalharam no Brasil. Infelizmente,
não de forma mais significativa, até por conta de muitos preconceitos que ainda precisam ser superados, mas muitas delas já trabalhavam. A partir da década de 70, com a crise econômica, aí sim a mulher definitivamente começa no Brasil a fazer parte mais significativa da população ativa brasileira. E na verdade hoje já compõe quase 50% da mão de obra do mercado de trabalho. Com isso, a mulher percebendo a importância que ela tem para a sociedade, tendo a percepção de que existe uma outra função na sua vida, que não só de mãe, que não só de dona de casa, passa a se perceber também como elemento econômico e passa, portanto, a determinar quantos filhos a família vai ter. É fato, o IBGE tem comprovado a cada censo que as mulheres que trabalham, estudam, normalmente têm filhos mais tarde e têm menos filhos do que aquelas que não. Então, por conta disso, foi fundamental a entrada das mulheres no mercado de trabalho para isso. Então, eu diria, resumindo e concluindo, 4 fatores fundamentais que a partir dos anos 70 começaram a influenciar na queda das taxas de natalidade. 1, o processo de urbanização. 2, a participação maior das mulheres no mercado de trabalho. 3, a crise econômica. E 4, a mudança de política demográfica, de uma política natalista para uma política antinatalista. E aí, com isso, a gente começa a entrar na fase que, segundo os demógrafos, nós ainda estamos vivendo, que é a chamada transição demográfica.